Bom, na parte 1 eu falei sobre marcas para sair de uma igreja e hoje eu quero falar de marcas para procurar em uma nova igreja. Meu nome é Alexandre Lozada. Seja muito bem-vindo ao meu canal, onde nós falamos de teologia, vida cristã. Então já se inscreve, eu estou voltando, tendo mais fluxo aqui no meu canal, compartilhar com vocês teologia, vida cristã, Bíblia, enfim, entre outros detalhes e coisas, comentar algumas notícias atuais também. Mas hoje quero fazer a parte B do meu vídeo porque foi comentado no vídeo abaixo, né, no outro vídeo sobre marcas para sair de uma igreja, sobre procurar uma nova igreja, como procurar uma nova igreja, enfim. E eu acho que é muito bom dar seguimento nisso aqui para vocês. Então, a Bíblia vai dizer para nós diretrizes claras de quais marcas nós devemos buscar em uma igreja saudável. E spoiler, não tem nada a ver com o tamanho da igreja, o estacionamento, os banheiros ou o tipo de roupa que o pastor usa, o tipo de roupa que as pessoas usam. Tem a ver com o que a Bíblia ensina. Então, fique aqui comigo que nós vamos, caminhar durante essas 6 marcas aqui para você aprender como procurar uma boa igreja. Primeiro lugar, primeira marca, começando assim, ó. Então vamos falar. Pregação centrada na Bíblia. Olha, se na igreja que você vai, o pastor abre a Bíblia, lê o texto e sai do texto, vai falar de outra coisa. Se você está indo nessa primeira vez nessa igreja, foi 2, 3 vezes, e percebeu esse padrão, perceba, não é uma boa igreja para você ficar. Nós somos evangélicos, nós cremos que a palavra de Deus é a autoridade máxima de revelação. Então, o centro do que acontece no culto é ler a palavra, expor a Cristo, para que nós sejamos alimentados espiritualmente. Se você chega numa igreja, o pastor fala de códigos, chaves, acessos, ele lança as profecias of the King, of the Power, the King, the Sma. Se ele lança as profecias, já vem assim na minha cabeça, que droga, né? Se autoajuda, 5 passos para você se tornar alguém melhor, 5 motivos para você deixar as marcas do passado. Se a pregação é focada nessas coisas, você não pode ficar nessa igreja. Desculpa, você tem que procurar uma igreja onde a Bíblia é aberta, é ensinada, o texto é lido, explicado, contextualizado para as pessoas daquele local. Não para a internet, não para pessoas que estão assistindo o sermão na internet, mas para as pessoas que estão ali sentadas, ouvindo, desejando ser alimentadas espiritualmente pelo pastor. Então, perceba esse aspecto. E cada vez mais eu tenho me apaixonado por isso. Faz algum tempo, já uns 3 meses atrás, eu tinha visto no Twitter, né? Um tweet de uma igreja onde o pastor estava sem microfone, num púlpito assim de madeira, anunciando a palavra, uma igreja branca, ficou poucos irmãos ali. E eu retuitei e falei assim: olha, cada vez mais eu tenho me apaixonado por por esse modelo de igreja. Uma igreja simples, onde a palavra é aberta, pregada e vista. Nós procuramos melhores ambientes, melhores espaços, melhores louvores. E isso é bom também, mas deixamos de nos atentar para o principal, que é a pregação da palavra. Se não há pregação fiel da Escritura, como diziam os reformados, não há certamente uma igreja ali. Tá? Então, primeira marca, pregação da Bíblia. Segunda marca, evangelho claro e Cristo como centro. Não é só pregar a Bíblia, ler sobre Davi e falar que você pode vencer os seus gigantes, porque esse tipo de pregação é triunfalista e é o que faz sucesso, na verdade. As pessoas querem ir na igreja, por quê? Porque elas querem receber algo que mude elas, instantaneamente, uma palavra que transforme elas. Quando, na verdade, o processo da escritura, que a escritura mostra é a conversão, um processo imediato, que se dá logo após também o processo de santificação, que é um processo lento e demorado, no qual nós somos transformados à imagem de Cristo. Então, se Cristo não é anunciado, se, como diz 2 Coríntios 3, se as glórias de Cristo não são vistas e nós não contemplamos ela, e, portanto, não somos transformados de glória em glória à estatura de Cristo, então não há verdadeira igreja ali. Não fique em uma igreja onde Cristo não é anunciado todo domingo, onde o evangelho não é pregado todo domingo, onde Cristo não é só um ponto no final do sermão, mas em que tudo gira ao redor da pessoa de Jesus. Tudo demonstra como Jesus preenche os requisitos daquela passagem. Porque Lucas 24 vai dizer que Jesus começou em Moisés e foi até os profetas, ou seja, do início do Pentateuco até o final dos profetas do Antigo Testamento, mostrando que tudo tinha relação com ele. Então, na Escritura, na pregação bíblica, nós precisamos ensinar o que o texto ensina, mostrando como aquele texto apontava para Jesus e como esse apontamento para Cristo muda o teu dia de hoje. Então a boa notícia que deve ser anunciada em todo domingo é que Jesus morreu e ressuscitou para nos reconciliar com Deus. Como diz Paulo em 1 Coríntios 15, antes de tudo, vos entreguei o que aprendi, o Evangelho. Antes de tudo, em qualquer igreja, o Evangelho. Terceira marca, vida comunitária real. A terceira marca mostra que esse evangelho, essa pregação bíblica tem que gerar vida. Perceba, tem igrejas que têm ótimas pregações, mas elas estão mortas. Tem um pastor anunciando a palavra, mas que não gera impacto real na vida das pessoas. Então isso é muito perigoso, muito perigoso. Não fique em uma igreja onde não há vida comunitária real, onde não há discipulado, onde não há acompanhamento,
onde não há vida na vida, onde não há semanalmente um encontro semanal, onde as pessoas se encontram, conversam, falam sobre Cristo, falam sobre o Evangelho, compartilham suas dificuldades, suas lutas, oram umas pelas outras, usam os dons uns pelos outros. No Novo Testamento, se eu não me engano, são mais de 90 referências a alelos, tá? Vou até pesquisar agora aqui, ó. Vou pesquisar agora, vocês vão ouvir o som do teclado. Ó. Quantas referências a expressão alelos no Novo Testamento? Quantas referências há para a expressão alelos no Novo Testamento? Aqui, ó. A expressão alelon significa uns aos outros, tá? E ela aparece cerca de 100 vezes no Novo Testamento. O Novo Testamento é composto de 27 livros, tá? Então aparece 100 vezes nesses 27 livros a palavra alelos. Ela aparece com certeza em todo livro e provavelmente 4 vezes, se a gente for botar, né, em média, por livro. Até mais, né, com certeza. Se for contar as cartas, elas têm 4 capítulos, 5 capítulos, aparece um por capítulo. Loucura, né? Então, vida comunitária real. Precisa ter uma vida comunitária real na igreja que você está visitando. No final, eu quero dar alguns conselhos pastorais sobre isso. Quarta marca: disciplina e cuidado pastoral saudável. Uma boa igreja, ela confronta o pecado com amor, restaura os caídos e não se cala diante da imoralidade e da injustiça. Ou seja, confronta o pecado com amor. Ela está visando não a exposição e nem a humilhação da pessoa corrigida, pelo contrário, a restauração. Toda conversa de correção do pecado, todo confronto é feito para que a pessoa seja restaurada em amor. É um ambiente de cuidado, de cura, não um ambiente de vingança, esmagamento. Então ela restaura os caídos, aqueles que estão caídos, aqueles que já estão quebrados da comunidade, eles sentem um local bom, perfeito, para que eles possam restaurar a vida deles espiritualmente. E não se cala diante da imoralidade e da injustiça. Ou seja, aponta claramente quais são os pecados. Há um confronto, você vê uma busca por santidade, tem uma percepção dessa nos membros. E eu, de novo, falo, fica até o final que tem conselhos pastorais muito importantes para você que está procurando uma nova igreja. Quinto, ausência de cultura de celebridade ao pastor. Isso aqui é muito importante. Por quê? Nós estamos vivendo num momento onde existe uma cultura de celebridade, aqueles que anunciam a palavra de Deus. Aqueles que estão à frente nos púlpitos, eles se tornam uma espécie de celebridade. Celebridade na internet, uma celebridade no YouTube. Eles pregam e anunciam em conferências. Eles são conhecidos assim e querem ser servidos como se fossem grandes pregadores, grandes homens de Deus, e talvez alguns até o sejam, mas não são servos. Veja, o Filho de Deus é a pessoa mais importante do mundo, do universo, das galáxias, de todas as galáxias criadas. O Filho de Deus é a pessoa mais importante do mundo, e o que ele fez? Ele serviu anonimamente durante todo o seu ministério. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele foi o maior servo de todos. O homem de Deus, o líder da congregação, ele precisa ser extremamente humilde, ele tem que ser um servo. As pessoas têm que olhar pra ele e dizer, esse homem é um servo. Deixa eu fazer um jabazinho, já que eu tô falando de Jesus ser um servo. Eu acabei de lançar esse e-book, Masculinidade Sacrificial. A masculinidade além do Red Pill, onde eu falo sobre a masculinidade de Jesus e está extremamente importante. Se você quiser, me chama que eu te mando esse e-book, tá bom? Valeu! Não é um servo porque ele se abroga a ser, mas ele é um servo porque transparece. Veja, pastoreio real não é aquilo que eu falo para as pessoas terem, é a impressão que elas têm de mim naturalmente. Toda igreja onde tem uma cultura de celebridade ao pastor é uma igreja abusiva. Toda igreja onde tiver essa cultura de celebridade, onde o pastor é visto como uma celebridade, onde a palavra dele é levantada acima de todas as palavras, onde o discurso narrativo dele é o único certo, nós temos um grande problema e estamos vivendo em uma igreja abusiva. Então, não participe se tudo gira em torno da pessoa do pastor. Eu tenho olhado algumas igrejas, acompanhado algumas igrejas, e vejo homens de Deus que poucos são mencionados no perfil das suas igrejas. Eles não são levantados como aquele foco principal da igreja. Você vê em muitos perfis de igrejas, o foco é o pregador. Aquilo que ele é, aquilo que ele fala, o jeito dele. Isso é extremamente prejudicial para uma igreja. Se você percebe isso, se você vê isso, alta exposição do líder da igreja, pense muito bem se você quer congregar nessa igreja, tá? Você pode estar entrando numa fria. Não sempre, mas pode estar entrando numa fria. Sexto e última marca, um compromisso claro com a missão. A igreja precisa ter um compromisso claro com o avanço. Não existe igreja sem missão. Se não fosse a missão, não existiria igreja. Se não fosse a obra de Jesus, a vinda do Filho de Deus como missionário, não existia igreja. Então a igreja, ela precisa estar voltada para alcançar as pessoas da cidade. Ter um foco missional, como nós dizíamos, ou como dizia o Mark Driscoll, reformissional. Focado na pregação do evangelho, conforme os reformadores falavam, e na missão, conforme os missiólogos olharam e tentaram no século XX. Então, o que acontece? A igreja serve a cidade, ela é bem vista. Eu fico pensando assim, se a tua igreja sumisse hoje da cidade, ela faria falta. Esse é o ponto. Se essa igreja desaparecesse do mapa, as pessoas diriam, graças a Deus, ou diriam, misericórdia, Senhor.
Onde é que foi parar essa igreja? Cadê essas pessoas que faziam isso pelos outros? Essa igreja faz discípulos, não imitadores. Discípulos é diferente de imitador. Nós não queremos imitadores de nós mesmos, nós queremos discípulos de Jesus. Essa igreja faz discípulos, pessoas mais parecidas com Cristo, que estão espelhando a vida de Jesus e não a vida dos seus líderes. Essa igreja vive para a glória de Deus. Como diz John Piper, a missão, o foco da missão é a glória de Deus. Se Deus não é glorificado, não temos missão. Então essa igreja busca alcançar novos pecadores, novos perdidos, batizar novas pessoas, sarar as feridas da cidade, combater as injustiças sociais que existem no meio da cidade. Esse é o foco. Esse deveria ser o foco de uma igreja missional. Ela deveria conversar com a cultura e sanar as feridas que nós vemos no meio da nossa cidade. Bom, vamos lá. Eu quero dar alguns conselhos pastorais aqui pra você. Primeiro, você não vai encontrar nenhuma igreja perfeita. Não vai encontrar uma igreja perfeita. Você não vai achar uma igreja que seja exatamente igual da Bíblia. E se achasse como se fosse da Bíblia, você seria um problemático, porque as igrejas da Bíblia, elas são problemáticas. Elas são. Temos em Corinto irmãos vivendo imoralidade. Nós temos na Galácia irmãos cedendo ao judaísmo. Nós temos em Colossenses irmãos cedendo ao misticismo extremo do gnosticismo. Então, nós vamos ver, sim, igrejas falhando, porque isso é natural, porque existem pessoas pecadoras ali no meio. Agora, você não pode deixar de querer encontrar uma igreja saudável. E para isso, eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre a Lagoinha, onde eu falo 9 marcas de uma igreja saudável. Procure esse vídeo e assista. Eu vou tentar deixar aqui num card aqui em cima, tá bom? Você precisa achar uma igreja que ame e viva o evangelho. E aqui vem um segundo conselho pra você, pastoral. Você não vai fazer isso num culto, nem 2 cultos, nem 3 cultos. Você não vai fazer isso em 2 meses. O pastor tá dizendo que você não deve se comprometer com uma igreja, uma comunidade local tão rápido. É exatamente isso. Não faça isso. Não faça isso. Você precisa viver, enxergar, conversar. Se possível, faça parte de pequenos grupos. Se possível, converse com vários líderes diferentes. Tente ter uma impressão geral do que uma igreja se comporta. Como eles tratam os pastores, como os pastores se tratam, como os líderes são tratados, como eles servem na igreja, como eles lidam com dinheiro. Observe com atenção. Várias pessoas que eu dei esse conselho, elas se livraram de igrejas ruins e encontraram igrejas boas com o tempo. Então, não seja afobado para tentar achar uma igreja logo no primeiro culto que você vai, no segundo culto, você sentiu um calorzinho, um frio, um arrepio e de repente não é aqui. Às vezes pode acontecer, mas tenha paciência. Se você saiu de uma igreja e está procurando uma nova igreja, tenha paciência. Tenha paciência. Faça com calma. Não seja afobado. Ore sobre isso. Converse com o Senhor sobre isso. Ore a Deus, peça direcionamento, ouça a voz de Deus. Visite várias comunidades. Se você já saiu de uma igreja e você não concordou, procure igrejas que você sinta mais parecido. Sinta mais próximo do que você procura como uma igreja, sabe? Esteja disposto a fazer parte da vida da igreja. Se você vai se congregar numa nova igreja, com cautela, e quando o fizer, faça com total dedicação. Faça com total dedicação. Eu lembro quando eu saí em 2011, de uma igreja onde eu me converti, eu, por alguns finais de semana, frequentei outras igrejas, e depois achei uma igreja, a Batista pioneira da minha cidade, e que foi a primeira vez que eu vi a Bíblia sendo pregada, assim, posta, aberta, pregada. Eu nunca tinha visto aquilo acontecendo. Fiquei apavorado, era 1 João, e o pastor da minha igreja era o pastor João, pregando 1 João. Eu fiquei apavorado que eu não sabia que um homem pessoalmente podia fazer isso, só via pessoas fazendo na internet isso. E eu lembro que eu logo assim, nossa, né, essa igreja aqui e tal. E fiquei alguns finais de semana visitando, e tomamos um café com o pastor e com a esposa dele. Foi um café muito gostoso, nós conversamos, expomos nossas dificuldades, expomos o que nós pensávamos, ele expôs como a igreja enxergava, e a gente foi vendo que ele era um homem humilde, um homem simples, que amava Jesus, que amava a igreja, que amava a missão. Apesar de ser um pastor muito jovem na época, ele era um homem muito cheio do Espírito Santo, muito sábio, e nós membramos essa igreja e ficamos um bom tempo lá, nessa igreja, servindo, por mais de 8 anos servindo lá, até que o Senhor nos chamou para uma outra missão e fomos plantar uma igreja. Então, faça isso, converse com os seus líderes, converse com eles, fale com eles, veja o que é melhor para você. Então, eu quero saber agora de você. Chegou a tua parte aqui. Qual dessas marcas você considera essencial? Comenta aqui embaixo. Tem alguma coisa a mais, alguma coisa a menos? Você discorda de mim? Você concorda comigo? Comenta aqui embaixo. Compartilha com alguém no grupo dos seus amigos. Se você vocês estão procurando uma nova igreja, compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que vai falar muito com aquelas pessoas. E não deixe de se inscrever no canal, assinar os sininhos para as notificações, para não perder os meus próximos vídeos, tá bom? Quem sabe pode ser um vídeo polêmico, quem sabe pode ser um vídeo engraçado, eu não sei. Eu tenho já um vídeo na mente aqui e quero falar com vocês no próximo momento. E aqui embaixo tem os meus links. Clica neles para você ter acesso aos meus e-books, os meus vídeos, os meus sermões no Spotify e também participar dos meus cursos. Tem e-book gratuito, tem e-book pago, tem curso pago chamado Teologia Descompactada, onde eu mostro como o credo dos apóstolos pode influenciar a tua vida. Até o próximo vídeo. Valeu!